Juízes capítulo 3, versículo 2, e depois vamos para Juízes 16, 28. Queria falar nessa noite sobre a necessidade de morrermos para ter vitória. Diga comigo, é necessário morrer para eu ter vitória. Ao longo da ministração você vai entender mais um pouquinho sobre isso. Juízes 16, 28, conforme primeiro vamos ler lá Juízes 13, Juízes 13, 2, diz assim: E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará ele a livrar Israel da mão dos filisteus. Juízes 16, 28, você pode passar algumas páginas, diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que me lembres de mim, e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as suas colunas, onde ele estava no meio, e ali sustentava a casa, e arrimou-se sobre elas, sobre a sua mão direita e sobre a sua mão esquerda, e disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matou na sua vida. Senhor, nós te somos gratos por estarmos aqui, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Continua falando conosco, que o teu Espírito nos ministre, dentro daquilo que o Senhor tem guardado no teu coração, para os nossos corações, em nome de Jesus. É necessário morrer para ter vitória. Nós lemos aqui o texto do nascimento de Sansão. Muitos de nós conhecemos a história de Sansão pelos filmes épicos. Aquele homem forte, que trazia vitórias, aquele homem cabeludo, aquele homem que ia na frente da batalha e trazia vitórias para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas voltando, a história conta que o pai dele, Manoá, era homem de Deus, a sua mãe era mulher de Deus, mas não podia ter filhos, e eles oraram e apresentaram a sua vida ao Senhor, e Deus viu o coração dos seus pais, e então trouxe respostas para ele, e disse: olha, o menino nascerá, e sobre a vida dele haverá um propósito, ele nascerá para libertar o meu povo da mão dos filisteus, para libertar o meu povo daqueles que têm feito mal, dos inimigos que têm se levantado. Havia um propósito para a existência, mas sobre a cabeça dele não passará navalha, ele não beberá bebida forte, ele não estará diante de cadáveres. Havia algumas prerrogativas inerentes a ele, porque ele estava sendo separado como nazireu, um homem que era dedicado para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Nos nossos dias não é diferente. Eu e você nascemos para um propósito. Assim como Sansão foi gerado para um propósito, eu e você foi gerado para um propósito. Antes de nascermos, Deus projetou a mim e a sua vida e declarou que você nasceria para um propósito, para que por intermédio desse propósito o nome do Senhor fosse glorificado por intermédio da sua vida. Quantos nasceram para glorificar o Senhor nessa noite? Digam aleluia. Aleluia. Então, como eu faço para cumprir o propósito de Deus para a minha vida? A única maneira de você cumprir o propósito de Deus na sua vida, ter vitória no propósito de Deus na sua vida, é morrer dentro de você todos os dias. Diga para o
teu irmão, você tem que morrer um pouquinho todo dia. Mas esse morrer um pouco não é envelhecer todo dia. Esse morrer para dentro, esse morrer interno, fala de renúncia, de renunciar ao desejo da carne, de renunciar aquilo que vem diante dos nossos olhos, dos projetos que são maquinários na nossa mente, mas que desagradam a Deus. E quando eu decido morrer para mim mesmo, eu tenho vitória, eu faço com que o nome do Senhor seja glorificado. Primeiro nós lemos no capítulo 13 o nascimento de Sansão, e no capítulo 16 nós lemos aí a sua morte. Ele foi um homem que ele foi criado por um propósito. Então de tempo em tempo o Espírito de Deus vinha sobre ele, e ele vencia os inimigos de Deus, ele vencia os filisteus, mas ele brincou com Deus, ele brincou com o pecado. O Senhor usou seus pais, o Senhor usou situações, usou homens de Deus para poder admoestar, para poder ensinar, mas ele nunca quis ouvir. E eu queria nessa noite que nós pudéssemos aprender com os erros e acertos de Sansão. É muito bom quando nós aprendemos com as falhas dos outros, mas é ruim quando nós aprendemos com as nossas próprias falhas. Quando eu olho para a vida de Davi e digo, olha, Davi foi por este caminho, olha, Davi, ele adulterou, ele desagradou muito a Deus, isso trouxe uma consequência terrível na casa dele, então eu não vou por esse caminho. Quando eu aprendo com as falhas de Davi, eu sou bem sucedido, porque eu aprendi com a falha dos outros, e eu não preciso pagar um preço na minha vida. Mas quando nós aprendemos com os nossos próprios erros, é muito ruim, porque isso nos leva a pagar um preço pelo o pecado que nós semeamos. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E Sansão, ele teve muitas oportunidades de mudar, e porque ele não quis morrer internamente, porque ele não quis cumprir o propósito de Deus para a sua vida, negligenciando a ele mesmo, agora ele teve que morrer externamente. No texto do capítulo 16, quando ele entendeu o propósito da sua vida, quando ele se arrepende, quando ele clama, quando ele chama a atenção de Deus, ele disse, então morra eu externamente, para cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. O exemplo de Sansão, queridos, assim como ele, muitas pessoas ainda não decidiram morrer dentro de si. Isso fala de sacrifício. O apóstolo Paulo disse, olha, se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Ele todos os dias. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero, isso faço. Isso está na nossa natureza adâmica, na nossa natureza carnal. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o segundo Adão, nós precisamos entender que a natureza adâmica não faz mais parte de nós. Há um novo tempo, há um novo chamado. Todo tempo nós seremos tentados a olhar para trás. E essa natureza, ela precisa morrer todos os dias. Todos os dias. São vontades, desejos carnais, que muitas das vezes não conseguimos matar. E quando nós não matamos esses desejos nos matam. Quantas famílias são destruídas por causa de impulsos sexuais? Havia algo lindo, Deus trabalhando, Deus prosperando, a mão de Deus cuidando na vida dos filhos, na vida do casal. E por causa de um vacilo, por causa de um impulso, de um desejo, acabou destruindo anos. Acabou trazendo traumas em crianças, acabou criando todo um contexto ruim, porque não soube negligenciar a si mesmo. Eu queria falar um pouco sobre alguns erros na vida de Sansão, para que nós possamos aprender com ele. E depois eu quero falar de atitudes que ele tomou, para que pudesse consertar aquilo. Em primeiro lugar, queridos, nós vemos que Sansão, ele era alguém que era cheio de vontade. Vamos ler o texto de Juízes, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: E desceu Sansão a Timnate, vendo em Timnate a mulher das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo do teu povo, para que tu
vai, tomes mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão, ele sai do arraial onde Deus havia colocado o povo de Deus, o povo temente a Deus, o povo que Deus havia escolhido. E agora ele passeia pelo arraial dos inimigos de Deus. E ali ele encontra uma mulher que ele deseja. E quando ele traz esse entendimento para os seus pais dele admoestam a ele, dizendo: mas meu filho, não há aqui dentro do arraial alguém que agrade aos seus olhos, para que você possa então contrair o casamento, para que você possa então ter uma família debaixo da presença, conhecedora da palavra, aquela que vai te fazer feliz, que conhece os estatutos. Mas ele não quis ouvir aquilo que o pai falou e disse: não, é ela que eu quero, é essa mulher que eu desejo. Nós vemos que Sansão, ele foi um homem que era forte, que trouxe batalhas, que venceu batalhas, que guiou exércitos, mas ele foi um homem que era cheio de vontades. Diga para o teu irmão: tome cuidado com as suas vontades. Não queira nada que vá te afastar da presença de Deus. Não queira nada que vá te afastar dos sonhos de Deus para a sua vida, que vai te afastar da sua família, que vai te afastar dos seus filhos, que vai te afastar da obra de Deus. Nós temos vontades, mas elas precisam estar em sincronia com a vontade de Deus. Deus, se essa for a tua vontade, se realmente isso vai trazer alegria ao teu coração, eu vou orar e o Senhor vai fazer com que dê certo. O Senhor vai usar pessoas, vai testificar na tua palavra, vai usar as autoridades, a liderança, mas eu não quero fazer nada que venha de encontro ao projeto do Senhor para a minha vida. Quando eu estou fazendo isso, eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou morrendo para a minha vontade. Mas Sansão, ele estava muito vivo, ele estava muito cheio de vontade. Ele queria agradar o seu eu, ele queria agradar aquilo que ele desejava, aquilo que estava diante dos seus olhos. Sansão disse: olha, eu quero ela. E quando nós estamos falando e fazendo assim, nós estamos ainda vivos demais. Nós precisamos morrer todos os dias, nós precisamos falar como João disse, que eu diminua e que ele cresça. Uma das falhas de Sansão foi que ele queria fazer só a sua vontade. Sansão, ele não sabia ouvir não, ele só queria que a sua vontade fosse agradada, ele não sabia ouvir não. E Deus, muitas das vezes, ele vai usar pessoas para nos dizer não, ele vai usar circunstâncias para nos dizer não, porque isso vai trabalhar o nosso caráter, isso vai forjar a nossa fé, isso vai nos levar a crescer. Deus vai usar situações, ele próprio vai dizer não, para que algo seja trabalhado em nós, para que possamos crescer diante dele. O próprio Jesus, no Getsemane, ouviu não do Pai. No entanto, ele continuou sendo fiel e obediente, porque ele havia morrido por ele mesmo. Quais são as suas atitudes quando você escuta não? Será que você ainda fica inquieto, ou você não aceita quando você escuta algo que é diferente daquilo que você desejava? Sansão, ele não sabia dizer não. E Deus usa pessoas, ele usou os pais de Sansão, autoridade sobre a vida dele, para chamar ele e dizer: meu filho, olha, faz desse jeito, se submete, isso vai te fazer melhor. Deus tem usado pessoas, assim como os pais de Sansão falaram para ele, para nos orientar, para nos instruir. Olha, eu acho que se você for por aqui, se você fizer assim à luz da palavra, você vai ser bem sucedido. Se Sansão naquele momento ouvisse os seus pais, ele não conheceria Dalila, mulher por intermédio da qual veio trazer derrota e lhe veio a morrer, porque ele não foi obediente. Em primeiro lugar, Sansão foi um homem que era cheio de vontades. Se eu não aceito não, é porque eu ainda estou vivo demais. E se eu ainda estou vivo demais, isso me atrapalha de receber vitórias, porque é morrendo que se recebe vitórias. Jesus na cruz, ele ouviu não, mas ele decidiu obedecer, e porque ele decidiu obedecer, hoje eu e você estamos aqui na cruz de Cristo. O sangue foi derramado sobre a nossa vida, e ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus, de termos um novo tempo
buscarmos os projetos dele para as nossas vidas. Porque ele decidiu ouvir não e se submeter. Sansão, ele não quis ouvir não, isso trouxe morte para a vida dele. Nem todo sim vem de Deus, nem toda porta aberta vem de Deus. É necessário que possamos orar e realmente colocar a luz da palavra, se realmente aquilo procede do Senhor ou não. Em primeiro lugar, Sansão foi um homem que não sabia se sujeitar, que não soube permitir que o seu caráter fosse trabalhado. A segunda falha de Sansão é que ele não foi transparente. Eu quero ler com você Juízes 14:6. Alguém que está vivo demais ainda, ele não age em transparência. Ele não age. A Bíblia diz que Jesus, lá na peça maravilhosa, quando ele vê Pedro, e Pedro percebe aquele milagre, ele poderia tomar posse da sua bênção, ele poderia tomar posse dos barcos cheios, mas eu creio que quando ele se viu diante daquele mestre, quando ele viu diante de uma possibilidade de mudar a sua vida, ele se prostrou e disse: Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. Ele agiu em transparência. Se talvez ele não fosse transparente, ele não tinha recebido um convite que ia mudar a sua vida. Quando alguém é transparente, ele está dizendo: eu estou morrendo dentro de mim, porque eu quero que o Senhor cresça. Eu quero ser essa casa de vidro. Eu quero realmente que Jesus ele habite em mim e as pessoas vejam Jesus na minha vida, porque eu estou sendo transparente a tal ponto que não seja visto a mim, mas que seja visto a Jesus que habita em mim. Pedro, naquele momento, ele reconhece os seus pecados diante de Jesus. Se ele não fosse transparente, ele ia se calar e dizer: olha, foi bom negócio, eu emprestei meu barco, agora eu tenho uma multidão de peixe, eu estou com moral com todos os meus amigos aí que também foram abençoados, eu ajudei Jesus, Jesus me abençoou, e vamos seguir a história. E talvez Jesus nunca mais visse Pedro, mas porque ele foi transparente, por Jesus ter essa característica na vida dele. Ele não era doutor, ele não era doutorado, ele não era catedrático, mas ele foi transparente. Jesus disse: olha Pedro, eu quero te fazer uma proposta. A partir de hoje não será mais pescador de peixe, eu te convido para ser pescador de homem. Aleluia. A transparência de Pedro mudou a sua história. Mas em Juízes capítulo 14, versículo 6, fala que Sansão não foi transparente. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas comendo. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhes o mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que formara, onde tomara o mel que estava no corpo do leão. Ele escondeu do pai e da mãe aquilo que ele tinha feito. Era a autoridade, era quem ele se reportava, eram os cuidadores, eram os discipuladores. Quantas das vezes nós passamos meias verdades? Quantas das vezes nós não queremos mostrar realmente de onde vem esse menino, de onde vem esse dinheiro, menino? Não, mãe, foi um serviço, eu fiz um bico, eu fiz um trabalho, estou daqui, vamos dizer aqui com a senhora. De onde veio, onde foi que apareceu essa roupa nova? Não, eu dei um jeito, eu fiz, e muitas vezes com meias verdades. Nós não somos transparentes para dizer a realidade dos fatos. Como o Nazireu, como eu disse aqui no início, ele não poderia estar diante de cadáveres, mas ele não estava preocupado com aquilo que agradava ou desagradava a Deus. Ele estava preocupado em satisfazer a sua própria vontade. E além de se alimentar daquele mel, ele ainda oferece para os seus pais aquele mel. Assim a realidade de pessoas que estão vivas demais, não conseguem falar dos seus feitos. Queridos, nós somos humanos, se ainda estamos aqui porque estamos em um processo de cura, se ainda estamos aqui, a igreja não é um museu de santos, a igreja é um hospital, cheio de pessoas que estão em tratamento. Eu e você estamos ainda aqui, porque ainda há áreas na nossa
que o Senhor está trabalhando, se formos transparentes, se abrirmos o nosso coração, Deus vai usar situações para poder cada dia mais nos conduzir, nos purificar e nos levar ao plano e à plenitude daquilo que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Por isso seja transparente. Não caia na falha de Sansão. Sansão, ele decidiu ter a aparência de alguém que ele estava bem. Eu estou bem. Eu tenho a minha Bíblia. Eu tenho a minha roupa de crente. Para todo mundo na minha casa está tudo bem, mas só a esposa sabe como é que ele está. Só a mulher sabe, só os filhos sabem. Só quem está mais perto sabe. A transparência nos fará estar em santidade diante de Deus. E se algo vier a acontecer, nós tomamos posse da palavra do Senhor que diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado constituído junto ao Pai, Jesus Cristo justo, para dizer: Senhor, me ajude. Senhor, usa pessoas agora para poder orar por mim, para que eu possa, por intermédio disso, manter a minha transparência e continuar santo e continuar crescendo diante do Senhor. A segunda característica que trouxe morte física na vida de Sansão foi porque ele não foi transparente. A terceira característica que Sansão estava vivo demais para morrer foi porque ele ainda era cheio do eu. Eu sou o cara, eu venço batalhas, eu sou aquele que, com um crânio de um jumento, mata 1000 homens. Eu sou aquele que conquista vitória. Eu sou aquele que me amarram e eu consigo vencer as cordas como se não fosse nada. Já está mudando até a canção, ele canta: eu exaltado, meu eu exaltado. Eu que faço, eu sou, eu posso. Ele estava cheio dele mesmo. E a pessoa cheia de si, ela prejudica o ministério, ela prejudica a família, ela é autossuficiente, ela não precisa de ninguém, ela prejudica os colegas, ela prejudica todos ao seu redor, porque ele está no centro de tudo, só é ele. E Sansão, ele tinha essa característica. A terceira falha dele é que ele era autossuficiente. A Bíblia fala, queridos, que todos nós precisamos de pessoas. Todos nós. O nosso DNA é um DNA de família. O próprio Adão, quando foi feito por Deus, Deus disse: olha, não está legal Adão só, tem que mudar. Eu vou criar Eva, eu vou criar um contexto familiar, vou ordenar que eu tenho muitos filhos, que vivam em comunidades, que um ajude o outro, o talento de um vai suprir o outro, aquilo que um não tem, o outro tem demais, mas o outro tem coisas que eu também não tenho, um abençoa o outro, um traz para o outro. Mas Sansão não. Ele achava que ele podia fazer, que ele sabia, que ele tinha. E todos nós, queridos, necessitamos, todos nós precisamos de pessoas ao nosso redor. A quarta característica, que Sansão ainda estava vivo demais para morrer, é que ele não vencia os desejos da carne. Juízes capítulo 14, versículo 1 diz: e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher dos filhos dos filisteus. Todas as vezes que nós vemos aí Sansão sendo vencido pelos desejos da carne, ele não conseguia guiar a si mesmo, ele não conseguia, de tempo em tempo ele acabava assistindo aquele vídeo, acessando aquele site, e de tempo em tempo ele acabava vacilando. Mas o grande problema é que em nenhum momento nós vemos ele se retratando, porque a Bíblia diz que o nazireu, não é que a força estava no cabelo dele, a aliança, o símbolo da sua aliança com Deus estava no seu cabelo, por isso ele não podia cortar. Mas se como homem ele falhasse, ele pecasse, ele precisava raspar a cabeça, se retratar com Deus, oferecer sacrifícios pelos seus pecados. E então seu cabelo cresceria de novo, e ali novamente estaria o símbolo da sua aliança, e então ele estaria de novo dentro do propósito. Mas nós não vemos isso em nenhum momento, nós não vemos isso hora nenhuma. Essa situação pode trazer derrotas na sua vida lá na frente. Pessoas dizem que querem até vencer, mas de tempo em tempo elas acabam caindo nessa área.
E muitas até dizem, olha, eu até tento, eu me esforço, mas eu não consigo. Conta a história de um homem que participava de competição de briga de cachorro. E ele tinha 2 cachorros que ele levava para competir. E de vez em quando ele levava o branco, de vez em quando ele levava o preto. Quando ele levava o branco ganhava. Quando ele levava o preto ganhava. E ele sempre era invicto, ele sempre era o vencedor, independente do cachorro que ele levava. O pessoal perguntou qual é o segredo. O que faz com que todas as vezes, independente, o sucesso não está no cachorro, o sucesso está em você? E ele disse, não, porque todas as vezes que vai ser o branco que vai competir, eu dou atenção a ele, eu alimento a ele, eu faço com que ele seja coberto de atenção, eu dedico muito tempo a ele. E então, na hora da luta, não tem erro, ele é vencedor. Você sabe quem é que vai vencer essa batalha sua contra a carne? É aquela que você alimenta. Se a carne é alimentada, se a carne tem visto essas coisas, se a carne tem se alimentado dessas coisas, ela vai ficar forte e ela vai vencer a batalha. Mas se você tem orado, você tem pedido ajuda, a liderança tem orado com você, tem crido, tem mortificado a carne, tem aberto jejuns, você está fortalecendo o seu eu, você está morrendo para dentro, você está morrendo para a sua carne. E aí, quando vier a tentação, você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Eu estava relembrando esses dias que alguns anos, uns 2 anos atrás, nós estávamos no encontro, um sabiá sentou na cabeça de minha mãe, e o pessoal disse, tira foto, eu peguei e registrei, e compartilhei, o pessoal comentou, fez brincadeiras. Mas pode acontecer, de qualquer momento a gente cair em um lugar e uma ave vir sentar na nossa cabeça. Não é nossa culpa, mas se ela colocar o ninho, se ela chocar o ovo, a culpa é nossa. Do mesmo jeito nós poderemos ter pensamentos. Você pode sem querer ver alguma cena na televisão, na rua, alguém de mau jeito, pode acontecer. Mas até processar essa imagem, permitir que isso desça para o coração, é uma nossa decisão. É nós que vamos determinar aquilo que queremos para a nossa vida. Aquilo que estamos vivendo hoje é consequência de atitudes que tivemos no passado. Aquilo que vamos viver amanhã são consequências das decisões de hoje. Por isso, guarde o seu coração e decida morrer para você mesmo todos os dias. Porque os dias são maus. O diabo, ele está investindo com fúria porque ele conhece o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele queria estar no nosso lugar. Ele queria fazer aquilo que nós fazemos. E porque ele não pode, ele está dedicando a sua existência a nos destruir. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se tomarmos uma decisão de dizer eu não darei brecha, ele só entra pelas brechas. Ele só entra pelas legalidades. Quando vier, você vai lutar, você vai morrer todo dia, você vai dizer eu não quero. Não é isso que Deus tem guardado para mim. O diabo só dá migalha. Deus está preparando uma eternidade de gozo. O diabo dá alguns segundos, logo depois vem a crise, vem o peso, vem o pecado, até o que ele não deu ele toma, destrói, acaba com tudo. Mas aquilo que o Senhor está preparando para mim e para a sua vida é eterno. Aleluia. É eterno. Sansão, ele não sabia governar o seu eu. Aqui está a característica, queridos, que nós vemos na vida de Sansão, que estava vivo demais para morrer. É que ele entregou o seu coração às pessoas erradas. Ele pega o seu coração e entrega para Dalila. Diga para o teu irmão, não entregue o seu coração para pessoas erradas. Quantas pessoas, irmãos, entregaram o seu coração para pessoas erradas? Colocaram o seu coração em projetos errados. E por causa disso foram roubados. E por causa disso deixaram de receber aquilo que o Senhor tinha preparado para as suas vidas. Nunca entregue o seu coração para pessoas que vão te afastar de Deus. Não, Deus não está nesse negócio. Nunca entregue o seu coração para pessoas que vão te afastar da sua família. Nunca entregue o seu coração para coisas que vão te tirar da obra de Deus. Deus não está nesse negócio. Por mais que pareça bênção, por mais que pareça agradável, por mais que te traga benefícios, caia fora, porque é mentira do diabo.
ela era desejável. Mas o diabo ele não vem com enxofre, com chifre. Ele não vem desse jeito. Para o homem que ainda está sendo trabalhado nessa área, ele vem como com Sansão, como com Dalila, no formato de uma linda mulher. Para aquela mulher que está orando, vem com aquele varão bonito, com um papo bonito, com um bom trabalho. Para aquele que está desempregado, vem no formato de um dinheiro fácil, mas que é errado. Ele sempre vai vir de uma maneira que vai parecer, que vai satisfazer aquilo que ele está precisando. Mas nunca coloque o seu coração naquilo que vai te afastar da presença de Deus. Paulo, no livro de Gálatas, ele diz lá em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. No contexto em Gálatas, Paulo estava ensinando ao povo com a necessidade de eles serem submissos, aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo trazido. E ele está dizendo: olha, eu sinto dores de parto quando vocês agem desse jeito. A dor que eu sinto pelas atitudes de vocês, ouvindo falsos mestres, indo de contra o ensinamento daquilo que eu venho trazer, gera dores dentro de mim. Paulo estava exortando a igreja daquela cidade a poder ouvir aquilo que estava sendo trazido, para que aquilo não gerasse consequências lá na frente. Eu creio, irmãos, Deus nunca vem com ira. Ele sempre usa. A Bíblia diz que nada acontece antes de Ele revelar. Por intermédio dos seus servos, em sonhos e visões, Ele vai falar muitas vezes. Ele é misericordioso, mas chega uma hora que o pecado gera morte. Chega uma hora que fede diante de Deus. Mas Deus, Ele é tão bom, que esse tempo ainda não chegou, e hoje Ele quer mudar a história da sua vida. Hoje Ele quer mudar a história da minha vida. Se eu e você decidirmos morrer dentro de nós todos os dias para o eu, se eu decidir ser transparente, se eu decidir obedecer, se eu decidir dizer: Deus, eu não quero estar debaixo daquilo que o mundo tem vivido hoje, aí sim, porque eu estou morrendo dentro de mim, eu estarei apto a ter vitória, eu estarei apto, Ele vai me promover, Ele vai me levar para outro nível, Ele vai fazer com que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Quantos querem isso? Digam aleluia. Mas Sansão, ele estava vivo demais. Sabe por quê? Quando Daniel caiu naquela cova de leões, quando amanheceu o dia, Daniel ainda estava lá. Foi porque Daniel não tinha cheiro de carne, espiritualmente falando. A Bíblia diz que quando Daniel é tirado, e o rei que percebe agora aquilo que os seus conselheiros haviam feito ele fazer para condenar Daniel, lança, e aqueles homens são destruídos. Será que nós ainda, irmãos, estamos emitindo esse cheiro? Ou espiritualmente todos os dias nós temos declarado: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero negar a essa vontade que ainda tenta vir dentro de mim. A Bíblia diz que diante de tudo isso, Sansão agora ele cai em si. Vamos ler Juízes 16, 21. A Bíblia diz que quando ele brinca com aquela mulher é enviada pelo exército dos filisteus, e aquela mulher então é usada pelo diabo. Quando ele percebe, ele está cego, ele agora está empurrando uma pedra de moinho, quebrando o trigo. E eu creio que ali ele começa a se arrepender. Ali ele começa a pedir ajuda ao Senhor. Ele começa a se lembrar das glórias que foi dada ao nome do Senhor por intermédio da vida dele, de como Deus usava, de como quando ele cantava Deus trazia unção, de como quando ele orava ele sentia a presença de Deus, de como quando ele usava o seu talento na vida dos outros, o nome do Senhor era glorificado. Juízes 16, 21 diz: então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no em 2 cadeias de bronze, e giraram a ele um moinho do caça. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, quando foi rapado. Ali
naquele processo, ele começa a se arrepender por todas as atitudes que ele teve ao longo da sua vida. Quando ele se arrepende, quando ele começa ali a pensar pelo que ele fez e ele se arrepende, o Senhor vem, ele renova as suas alianças, ele se conserta, ele se lembra das orientações do seu nazareado, que se ele pecasse, a cabeça seria raspada, ele renovaria o voto, e ali eu creio que ele renova o seu voto, e o cabelo começa a crescer, e quando o cabelo começa a crescer, ele começa a sentir novamente a força, ele começa novamente a sentir porque ele foi criado com o propósito de vencer os filisteus, e ali estavam reunidos todos os príncipes filisteus, todos eles estavam ali agora para poder mangar de Sansão, para poder dizer: é este aquele que vencia exército, que arrancava portões, aquele que era vaidoso, é este homem. A Bíblia diz, queridos, que agora ele está humilhado, e nós vamos ver algumas atitudes que ele tomou, que trouxe a mudança no seu quadro, que fez com que ele pudesse então voltar a ser usado novamente pelo Senhor. Que não sejamos, queridos, como Sansão, que Deus não permita que nós só venhamos a nos arrepender no último momento. Deus é misericordioso. Aquele ladrão da cruz, Deus não livrou o ladrão da cruz, Deus livrou o ladrão na cruz. Ele morreu na cruz, ele foi para o céu, mas ele morreu na cruz, ele se arrependeu no último momento. Que o Senhor nos livre, que não cheguemos até este ponto, porque Ele quer sim que ao arrependermos que possamos começar a morrer para nós mesmos, para que então Ele comece a nos usar e mude a nossa história, e por intermédio da nossa vida o nome dEle seja glorificado, a nossa vida mude, a nossa família mude, nós possamos mudar o contexto, o nome do Senhor será glorificado, porque tudo que fizermos nós vamos ver a glória do Senhor, porque vamos estar morrendo para nós mesmos e o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. Glória a Deus. Eu sou responsável pela realidade do que eu estou vivendo hoje. E Sansão, ele era o único responsável pela realidade daquilo que ele estava vivendo naqueles dias. Agora, em primeiro lugar, a gente vê que ele se arrepende, ele se quebranta. A segunda atitude que nós vemos de Sansão é que ele começa a agir como criança. Juízes 16:25 diz: e sucedeu que, alegrando-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Antes ele era vaidoso, antes ele era cheio de si, prepotente, mas agora ele age como criança, ele brinca diante daqueles homens. Ele foi convidado a brincar. Talvez ele é usado agora como bobo da corte, para entreter aqueles príncipes, para fazer com que aqueles príncipes pudessem rir. O que espiritualmente isso quer dizer, queridos? É que o desejo de Deus é que nós possamos ser como crianças. Criança não guarda mágoa no seu coração. Você não vê criança na mesma hora que se desentende, estão se abraçando. Criança não tem tempo ruim. Se você chega na praia, ela já faz amizade. Se desentende na hora, já está brincando de novo. Se um se desentende com o outro na mesma hora, se o pai corrige, coloca de castigo, dá um corretivo nele, logo ele está beijando, abraçando, ele já deixou para lá. Você não vê criança bicuda uma com a outra. Quando a gente está bicudo um com o outro, é porque a carne ainda está muito viva, e ele não decidiu morrer para ele mesmo. E aquele que decide perdoar é porque está sendo criança na presença de Deus. E o desejo de Deus é que nós possamos ser inocentes e puras como uma criança. Em segundo lugar, Sansão começa a agir como uma criança. É aquele que perdoa na primeira instância, é aquele que não guarda mágoa, é aquele que volta para consertar de novo. Aqueles homens fizeram tantas coisas, mas agora ele está brincando diante daqueles homens. Uma pessoa que não está morta, ela ainda se ofende. Diga para o teu irmão: você é proibido de ficar ofendido.
Jesus, ele teve a negação de Pedro 3 vezes. Jesus tinha todos os motivos humanos para ficar ofendido com Pedro, para ficar bicudo com Pedro, para ficar chateado com Pedro. Mas ele volta até aquela praia, porque ele sabia que quem está morto para si mesmo, ele é proibido de ficar ofendido. Olha para o irmão que está do lado, diga para ele: já está sabendo, você está proibido de ficar ofendido, de ficar chateado, de ficar bicudo. Aproveite e me convide para tomar um café em sua casa. Se tem coisa que tira a chateação do irmão, é você comer com ele. E se for na sua casa, pronto, já fica tudo legal, tudo bem. Aleluia. Não fique chateado. Você já viu no enterro morto chateado? Morto não fica chateado. Você já viu no enterro morto dizendo: eu estou chateado, não trouxeram flores para mim, fulano, que era para estar aqui me dando última atenção, está lá fora, jogando conversa fora lá, nem deu para me ver. Você já viu morto bicudo? Morto não tem vontade. Diga para o teu irmão: você está vivo ou está morto? Quando estão preparados para morrer, digam aleluia. Se você está preparado para morrer, você está preparado para ter vitórias, para ser canal de Deus. Para que Ele cresça, você tem que morrer. Se você não quiser ficar só, você tem que morrer. Se o grão de trigo decidir não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, vai nascer uma grande árvore e vai dar muito fruto. Morra hoje e vai produzir muito fruto. Frutos nascerão de você, porque você vai dizer: eu não quero mais agora mesmo, mas que ele cresça e que eu diminua. Quero morrer para mim mesmo todo dia. Não é minha vontade, mas é a vontade daquele que me alistou. Aleluia. Terceira característica que nós vemos na vida de Sansão, que trouxe mudança, que trouxe novamente o Espírito de Deus, foi que ele permitiu ser guiado. Juízes 16, 26 diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustentam a casa, para que me encoste a ela. O moço já estava segurando na sua mão, guiando. E agora ele ainda pede, diz: olha, me ajuda a chegar até o lugar que eu preciso chegar. As características daquele que é quebrantado, daquele que deseja a presença de Deus, é aquele que permite ser guiado. Deus tem usado pessoas para te guiar. Deus tem usado pessoas para te pegar pela mão, te conduzir. Olha, filho, é por aqui, é desse jeito, é naquele lugar. Faça assim que você vai ter vitória. Faça assim que você vai ser bem sucedido. E quando somos quebrantados e permitimos ser guiados, Deus usa as circunstâncias e faz com que o nome dele seja glorificado em nós. Aleluia. Antes ele era prepotente, vaidoso, cheio de si, não permito, não preciso, eu conheço, eu tenho, eu sei, eu sou. Mas agora alguém já está segurando na sua mão, mas ainda como que se quisesse endossar. Ele diz: olha, me guia, me leva, eu quero ajuda, eu preciso que você me auxilie. Irmãos, é tão poderoso quando nós entendemos que Deus usa pessoas para que a grandeza dele se cumpra em nós. Ele usa pessoas imperfeitas para que a perfeição dele se cumpra na nossa vida. E quando nós admitimos isso e reconhecemos a vida de Deus nessas pessoas, nós estamos nos humilhando, dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor vai usar essa pessoa. Me humilho, não é o meu eu, não é a minha vontade, mas é o Senhor. Ele entende isso e agora ele permite ser guiado. Quando Sansão tem essa atitude, ele começa a morrer para ele mesmo. Quando temos essa atitude, nós estamos morrendo para nós mesmos, para o nosso eu, para a nossa vaidade, a nossa prepotência. Eu estudei, eu conheço, eu mesmo consigo ter interpretação. Não, Deus vai usar, porque Ele é assim que Ele faz. Deus nos dá o presente que a gente quer na embalagem que a gente não gostaria. Sempre vai vir desse jeito. Meu avô dizia que remédio bom é remédio amargo. Esse negócio de remédio com gosto de morango não funciona para ele. Deus sempre vai dar um chá de bolo e tem que ser sem açúcar, senão não faz efeito.
sempre vai dar aquilo que você quer, a embalagem que você não gostaria. Mas quando você se submete ao tratamento de Deus, você sabe que aquele é o canal pelo qual virá a tua bênção, virá o seu milagre. Quando você é humilde a esse ponto, aí sim Ele vê que você está morrendo para você mesmo, e Ele faz com que então você seja graduado, com que você receba a vitória na sua vida. Ele permite ser guiado. Ele obedece ao chamado de Deus. Agora, em Juízes 16, 29, vamos ler aí, ele entende o propósito da sua existência, destruir os inimigos de Deus. E sabendo disso, ele diz assim: abraçou, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustiam a casa, arrimou-se sobre elas, com a mão direita em uma, com a mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que ali estava, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que o que matou na sua vida, e foi mais aqueles que matou na sua morte, do que os que matou na sua vida. Juízes 16, 30. Agora ele estava cumprindo o seu propósito. Ele reconheceu o ambiente, tem muito filisteu. Eu nasci para vencer os inimigos de Deus, então eu cumprirei o propósito. Mas naquele momento, a morte interna mais já não dava, porque ele já havia pecado demais. E quando nós não morremos internamente a tempo, vai chegar um tempo que a morte externa vai acontecer. No livro de Coríntios, nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não come e beba para sua própria condenação. Por causa disso, muitos já dormiram, muitos estão doentes, muitos já dormem, muitos já morreram, muitos estão morrendo e muitos vão morrer, porque estão em comunhão ilicitamente. Dizem que são juízes, dizem que são sábios, que têm a força, mas estão em pecado. Sansão declara: morra eu. Para cumprir o propósito de Deus na vida dele, ele declarou que morra eu. Nós estávamos louvando aqui, dizendo: Senhor, eu não quero mais satisfazer o meu eu, o sacrifício sou eu estou desesperado, eu estou apaixonado, mas não pode ser só canções. É bonito levantarmos a mão, chorarmos, mas o Senhor quer ver isso todos os dias. Quando eu decido desconectar a internet, senão eu peco. Quando eu decido desligar a televisão, senão eu peco. Quando eu bloqueio aquela pessoa que vai me fazer pecar. É essas atitudes que você vai estar dizendo: eu estou morrendo pela minha vontade, para que Ele viva, para que Ele cresça, para que Ele seja glorificado na minha vida. Em último lugar, ele obedece ao chamado de Deus. Agora, ele, na sua morte, ele cumpre o propósito. Se havia tantos filisteus, foi porque ele não havia cumprido o propósito como deveria. Infelizmente, chegou ao estágio de morrer do lado de fora, porque não havia morrido do lado de dentro. Que não seja preciso nós morrermos do lado de fora, queridos. Que nada que é importante para mim precise morrer. Que o Zá não precise ser fulminado para que Davi entenda que tem que mudar alguma coisa. Não permita que algo aconteça que te traga à toa para que você entenda que tem que mudar. Eu quero finalizar lendo João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você nessa noite.